mente, que a nossa mente seja levada a cativa obediência a Cristo agora nesse momento, pois a tua palavra nos ensina que nós temos a mente de Cristo, podemos ter uma mente amável, humilde, em pensamentos que agradem e glorifiquem o Senhor nessa noite. Nós conhecemos o externo, mas o Senhor conhece o nosso interno. O Senhor conhece o nosso coração. Molda o nosso coração nessa noite. Nessa nossa oração, ajuda-nos a entender e compreender a Tua palavra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus e agradeço. Amém. Queridos irmãos, por gentileza, abra suas Bíblias em João capítulo 7. João capítulo 7. Semana passada nós falamos um pouco sobre o perdão. Vimos, a importância de cultivarmos um coração perdoador. Precisamos do perdão, tanto de Deus, quanto também uns dos outros, porque somos vários. E também precisamos liberar o perdão, porque sabemos que convivemos e vivemos com pessoas também imperfeitas. Somos perfeitamente imperfeitos. Esta é a verdade. Por isso precisamos perdoar, assim como Deus nos perdoou em Cristo. E hoje, como é um culto de ceia, quero falar um pouco sobre a nossa fé. A razão da nossa fé. Sabemos que o centro da nossa fé é Cristo. Portanto, a fé do cristão, ela é uma fé cristocêntrica. Cristo é o cerne, Cristo é o centro. E quando desviamos deste caminho, estamos falhando a despeito daquilo que nós cremos. Porque Cristo ele é o centro. E quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus, ele chama essa responsabilidade para si mesmo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Por exemplo, João capítulo 11, Jesus ele fala: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus ele chama essa responsabilidade para si. Por exemplo, João capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então vemos Jesus se colocando nessa posição de responsabilidade para que creiamos nele. Por isso, a nossa fé, ela é cristocêntrica. Quando desviamos a nossa fé de Cristo, falhamos e erramos o alvo. E agora nós vamos ver aqui, Jesus em uma festa do tabernáculo, onde os judeus se reuniam, uma grande quantidade de pessoas se reuniam nessa festa para celebrar aquilo que eles haviam conquistado nesse capítulo. E Jesus ele se levanta naquela festa e com alta voz, e ele começa a ensinar algo. Portanto, nós estaremos lendo aqui João capítulo 7, versículo 37 em diante. Olha o que Jesus disse. João 7, versículo 37 em diante, fala assim: no último dia, o grande dia da festa, a festa do tabernáculo, a festa dos judeus, onde eles se reuniam para celebrar e render ações de graças a Deus, de gratidão por aquilo que eles haviam conquistado. Jesus se levantou e disse em voz alta. Imagine Jesus numa festa, gritando, dizendo em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Olha a responsabilidade que Jesus está chamando para si. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber.
pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado. Portanto, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus, naquela festa dos tabernáculos, ele se levanta em alta voz e ele faz uma declaração: quem tem sede, venha a mim e beba. Aqui nós vemos, queridos irmãos, um convite de Jesus. Olha o grande convite do Senhor: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem sabe nós já recebemos convites honrosos. Por exemplo, alguém que é convidado para participar de um casamento. Um convite honroso. Você sabe, a pessoa lembrou de mim. Ela é importante porque eu fui convidado para tal casamento. Talvez você já foi convidado para uma colação de uma formatura. É um convite honroso participar de uma colação de um momento como esse. Talvez você foi convidado para já participar de um aniversário. Você vai lembrar, a pessoa lembrou de mim, eu sou importante para ela, pelo fato de eu receber esse convite. Mas aqui Jesus ele faz um convite superior. Um convite mais importante do que qualquer convite que nós possamos receber aqui nesta vida. Ele fala: quem tem sede, venha a mim e beba. E esse convite, irmãos, é para todos. Não tem barreira para esse convite de Jesus. É para o homem, é para a mulher, é para as crianças, é para os adolescentes. Não tem barreira financeira, é para o rico, é para o pobre, é para aquele que é classe média. Então esse convite quebra todo tipo de barreira. Esse convite de Jesus. Para que possamos ir até Ele e beber da água que Ele tem para nos oferecer. E esta água, ela sacia o nosso espírito, ela sacia o nosso interior. Ela nos completa. E Jesus nesta festa, então, Ele se levanta e faz este convite àqueles que estavam juntamente com Ele e celebrando aquele momento. Esse é o convite que o Senhor faz a nós. Quem tem sede, venha a mim e beba. O nosso coração, queridos irmãos, ele é um coração sedento por Deus. Todo ser humano, ele tem sede por algo. E existem pessoas que tentam saciar essa sede em tantas outras coisas. E nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver que, por exemplo, os fariseus, eles tentavam saciar a sede do seu interior na religiosidade. E eles chegavam à conclusão que isso era impossível. Por exemplo, o jovem rico, ele tentava saciar a sede no seu recurso, no seu dinheiro. E quando Jesus disse para o jovem rico: vá vendo tudo que você tem, depois siga-me, ele não conseguiu fazer aquilo que Jesus havia lhe pedido. E a Bíblia fala que ele saiu da presença de Jesus entristecido. Ele tentava saciar a sua sede nos recursos e no dinheiro que ele tinha. Nós olhamos para a mulher samaritana. O próprio Senhor Jesus, no poço de Jacó, ele vai àquela mulher samaritana e fala: se você beber desta água, você voltará a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E aquela mulher, ela estava tentando saciar a sua sede nos relacionamentos, pois ela estava no 5º relacionamento e ainda ela continuava vazia. Existem pessoas que tentam saciar a sede na conquista de títulos, mas quando a gente olha para a palavra, nós vamos ver que o nosso coração, em Eclesiastes vai nos ensinar que o nosso coração anseia pela eternidade, e Deus é eterno. E existe uma sede no nosso coração que só Deus pode saciar. Só Deus. Por isso que Jesus ele se levanta nesta festa do tabernáculo e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Beber desta água, irmãos, é nos deleitar na palavra de Deus.
Beber desta água é nos deleitar nas promessas de Jesus. Beber desta água é nos deleitar na presença dele. É a presença de Deus que nos completa. É a presença de Deus que nos satisfaz. É a presença de Deus que nos deixa pleno. Por isso que Jesus ele faz este convite. Quem sabe, como a Tati citou no começo, aquele psicólogo tivesse bebido desta água que Jesus tem para oferecer, quem sabe não teria acontecido isso com ele. Mas Jesus ele vem e nos oferece esta água que nos sacia. Essa água que ele mesmo fala para aquela mulher samaritana: se beber desta água voltará a ter sede, mas se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ela nos deixa pleno. Mas nós olhamos para essa passagem e nós vamos ver mais uma responsabilidade que Jesus ele chama para si mesmo. Leiamos por gentileza, queridos irmãos, o versículo 37. Olha o que Jesus fala. Aliás, o versículo 38. Quem crer em mim. Quem crer em mim. Aonde a nossa fé, queridos irmãos, está firmada? Aonde a nossa fé ela está fundamentada? Quais são os alicerces da nossa fé? Se nós construirmos a nossa fé em outro alicerce que vai além de Cristo, vai chegar uma hora que vai desmoronar. Se nós construirmos a nossa casa, como Jesus ele conta uma parábola sobre a areia, vem os ventos, vem a tempestade, e uma hora cala com tudo. Mas se nós construirmos a base da nossa fé sobre a rocha que é Jesus, diante das tempestades, diante das circunstâncias difíceis, diante dos problemas que tentam nos assolar nesta vida, nós vamos nos manter firmes. Porque a nossa fé em Cristo, ela nos fortalece, o próprio Senhor Jesus nos fortalece para vencermos. Por isso que Jesus fala: quem crer em mim. Nós não devemos crer numa ideologia, num ceticismo, num misticismo, mas nós precisamos crer em Cristo. Ele é a base da nossa fé. E se Cristo é a base da nossa fé, a sua palavra é os fundamentos da nossa fé. E aliás, a Bíblia nos ensina, em Gálatas, Paulo dizendo que a vida que nós vivemos no corpo é pela fé no Filho. Jesus, ele nos ensina também para crermos nele. Paulo em Romanos vai nos ensinar que o meu justo vive pela fé. E fé na pessoa de Jesus. Fé em Cristo, fé na sua palavra, fé na sua promessa. Essa é a nossa responsabilidade, de crermos nele, e Jesus chama essa responsabilidade para si. Creiam em mim. Alguém que crê em Jesus, lê a palavra, ama a sua palavra, medita na sua palavra, guarda a sua palavra no coração para não pecar contra ele. Vive a palavra. Aliás, Tiago vai nos ensinar, queridos irmãos, que a nossa fé, ela deve ser uma fé viva, e não uma fé morta. E uma fé em Cristo é uma fé viva. E uma fé morta vai além de Cristo. Além de Cristo. Portanto, nós precisamos entender que a nossa fé, ela é Cristo-cêntrica. Jesus é a base, é o alicerce, é o fundamento, é a rocha, é as vigas, é as sapatas no qual nós devemos construir a nossa vida. Jesus, Cristo, pois Ele é o centro. Por isso que Ele fala: quem crê em mim. E agora, a consequência de crer em Cristo, nós podemos dar continuidade nesse texto e avaliarmos. Por exemplo, versículo 38.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que significa isso, irmãos? Fluir no nosso interior rios de água viva. Olha como Jesus está falando de algo interno. Se o Senhor examinar o nosso coração nessa noite, Ele vai de fato encontrar uma fé cristocêntrica, no qual Ele é o alvo, Ele é o centro, Ele é a base, Ele é o alicerce. E a consequência, o resultado, o benefício de crer nele é fluir de nós rios de águas vivas. O que significa isso? Ao avaliarmos a palavra, nós podemos ver que quando o rio de água viva flui em nós temos vida plena, vida em abundância, porque esse rio ele produz vida. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. E nesse contexto ele está falando sobre os falsos profetas, mas o próprio Senhor disse também que ele veio para dar vida, e vida em abundância, vida plena. E quando nós cremos nele, nós recebemos esta vida plena, essa vida em abundância. E viver de forma abundante, irmãos, é viver na presença de Deus, é estar na presença dele, é desfrutar da presença dele. Quando a gente olha para o contexto geográfico, por exemplo, o rio Nilo, no Egito, ele que alimenta o Egito. O Egito tem em torno de 75% de terra não cultivável. Mas aonde o rio passa, é possível produzir. Porque o rio ele produz vida. Quando a gente olha para Israel, Negev, também onde o rio passa, produz vida. E a terra ela é cultivável pela água que alimenta aquelas terras. Assim nós podemos olhar para a nossa vida. Quando o rio de Cristo passa em nós, o nosso coração sem Jesus é uma terra seca, que não serve para nada. Mas quando Jesus entra, transforma o nosso coração, Ele tira o coração de pedra, como o profeta nos ensina, e nos dá um coração de carne, um coração sensível à voz dEle. Por isso que o rio que flui de nós, ele produz vida e vida em abundância. Não é conforme o sistema deste mundo, não é conforme o sistema de Deus. É estar na presença dele, é ter vida, vida eterna, ter uma vida que agrada a Ele, ter um coração alegre, ter um coração que se volta para Ele todo dia. Jesus aqui então ele faz essa promessa: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas o que significa isso também, queridos irmãos? Que nós seremos abençoados pelo rio que flui através de nós, que produz vida. Mas não tão somente nós. O rio, esse rio não é uma represa que para a água, esse rio ele flui. Quando o rio de Deus passa na nossa vida, nós não somos tão somente abençoados, nós nos tornamos bênção na vida de outros. Nós nos tornamos bênção na vida de outros através da vida de Deus que flui através de nós. Quando o rio flui de fato, nós nos tornamos pessoas mais generosas, nós nos tornamos pessoas mais bondosas, nós nos tornamos pessoas onde podemos estender as mãos para aqueles que necessitam e carecem de uma ajuda, porque o rio flui através de nós, a bondade de Deus flui através de nós. Alguém já disse que tudo de bom que há em nós é Deus agindo através de nós, e quando esse rio flui, nós podemos ajudar aqueles que necessitam. Nós somos um ombro amigo, uma mão estendida para aqueles que carecem da graça e do favor de Deus. Então, quando o rio flui através de nós somos abençoados, mas também abençoamos aqueles que precisam. Você pode pegar a figura de um rio. Qual a utilidade do rio?
alimentar, fazer com que a nossa sede cesse numa água tratada. Energia é gerada através do rio. O rio é algo bom. E quando o rio de Cristo passa através de nós, nós somos abençoados. E também somos pessoas que abençoam a outros com a vida de Deus em nós. Alguém já disse que não temos nada de bom para oferecer, mas quando Deus está em nós, temos aquilo que as pessoas precisam também, que é o próprio Deus, que é o Senhor, que é a presença dele. Então, quando o rio de Deus flui através de nós somos bênção na vida de outros. Talvez nós podemos avaliar a nossa vida agora. Eu tenho sido alguém que abençoa, ou tenho sido alguém que não abençoa? Eu tenho sido canal de bênção na vida de outros, Deus fluindo através de mim, ou não? Quando nós cremos nele, o rio de Deus flui através de nós. E o que significa isso também, queridos irmãos? Nós podemos perceber que a água ela tem força, ela tem poder. Os rios, quando dá enchente, nós podemos pegar como exemplo, há uma destruição. Então nós podemos usar isso como exemplo, que quando o rio de Deus flui através de nós, sabemos que o rio de Deus é algo bom. Nós temos uma vida de poder, no sentido de que vem as lutas, vem as dificuldades, nós podemos vencer nele, porque ele é que nos dá a vitória. É ele fluindo através de nós. É o Senhor fluindo através de nós, nos ajudando diante das circunstâncias difíceis que nós enfrentamos aqui nesta vida. Podemos ter uma vida vitoriosa quando o rio de Deus flui através de nós. E tantos outros benefícios nós poderíamos falar aqui. Tantos outros. Mas nós podemos olhar para o que Jesus está querendo nos ensinar e nos deter nessa questão. Quem crê em mim? Talvez você vai olhar para a sua vida e entender o rio de Deus está fluindo através de mim. E eu estou sendo isso na vida de alguém. E quando a gente avalia esse contexto, Jesus está falando, claro, da presença do Espírito de Deus em nós. O rio de Deus fluindo em nós é a presença do Espírito de Deus em nós. Quando nós cremos em Cristo de fato e somos regenerados, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. O próprio Deus passa a habitar em nós. E as virtudes de Deus começam a fluir através de nós. E Deus começa a nos usar com dons e talentos pelo qual Ele tem nos concedido, segundo a vontade do seu Espírito. E nós nos tornamos canal de bênção. Nós nos tornamos canal de bênção. Então creia em Cristo. E deixe o rio de Deus fluir através da sua vida. Quem sabe no nosso trabalho nós vamos chegar essa semana e as pessoas possam dizer que é algo diferente. Porque o rio de Deus está fluindo. É o Espírito de Deus agindo através de nós, fazendo com que venhamos dar um bom testemunho, fazendo com que venhamos ser pessoas bondosas, pessoas honestas, generosas, e expressarmos Cristo através da nossa vida. Jesus aqui ele fala, vamos ler por gentileza o versículo 39. Ele explica também a questão do interior que fluirá os rios de água viva. No versículo 39 ele fala assim: isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Muito que provável que Jesus estava falando do dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, onde os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, em oração, em comunhão, e desce sobre eles o Espírito de Deus, eles ficam cheios da presença, cheios do Espírito, e Pedro se levanta uma grande multidão e começa a pregar e muitas pessoas se convertem. É nessa conjuntura que Jesus estava falando. E essa realidade também é para nós.
Por isso que a nossa fé, queridos irmãos, ela é cristocêntrica. Fé, ela é a convicção de fatos que cremos, mas não vemos. Fé é nós trazermos à existência aquilo que não existe por aquilo que nós cremos conforme a palavra e a vontade de Deus. Fé é crer no impossível, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, mas eu tenho uma convicção no meu coração. Tenho uma convicção, uma certeza no meu coração que isso vai acontecer, vai se concretizar conforme a vontade de Deus. Fé é uma convicção de um fato. E que um fato? Uma verdade que nós cremos. Uma verdade que está escrita na palavra. E nós podemos nos apoiar nela. Porque a palavra de Jesus e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Portanto, a nossa fé, ela é cristocêntrica. Há um convite da parte do Senhor ao nosso coração. Quem sabe a nossa alma está cansada, desgastada por alguma situação. Quem sabe o nosso espírito está abatido. E Jesus vem e se levanta naquela multidão e para nós também, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. Tudo o que as pessoas precisam, irmãos, é da presença de Deus. O nosso coração, ele precisa ser saciado na presença do nosso Deus. E nós poderemos ter vida e vida em abundância quando saciamos e colocamos o nosso coração na presença dele. Amém, irmãos? Quero convidar o Ministério do Louvor para nós fazermos um momento de ceia também, por gentileza. Para nós encerrarmos esse tempo. 2 Coríntios 5, 7 fala: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Viva pela fé, mas coloque a sua fé em Cristo. Coloque a sua fé no Senhor, coloque a sua fé na palavra, naquilo que Ele diz. João 11 vai nos ensinar também: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nossa fé, ela é, o alvo da nossa fé é Cristo. Ele é o centro, Ele é o cerne. E nós devemos olhar para as Escrituras e meditar na sua palavra. Ela é a base da nossa vida. Talvez podemos olhar para uma decisão importante que precisamos tomar, precisamos consultar a palavra de Deus. O que a palavra ensina sobre isso? Qual é o princípio que eu devo seguir para tomar essa decisão? Isso é de fé. Olhamos para tal situação, tal área da nossa vida, eu preciso refletir qual é o princípio da palavra no qual eu preciso agir. Isso é andar em fé. Mesmo que o resultado não seja aquilo que alejamos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a verdade e ela é o melhor para nós. E beber desta água é beber desta palavra, é nos alimentar dessa palavra. Pensar, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai.
Mateus capítulo 26 fala assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Quero convidar os irmãos que não serviam a ceia, que possamos ter esse momento de reflexão também, esse tempo tão especial que podemos ter como igreja, de nós fazermos isso em memória dele. O suco simboliza o sangue, o pão simboliza o corpo, e fazemos isso em memória dele. Também Paulo vai nos ensinar que nós precisamos examinar, o homem examina a si mesmo. Podemos ter um tempo de examinar. Jesus foi derramado na cruz, esmagado na cruz, por remissão dos nossos pecados. E nele nós temos o perdão de todo o nosso pecado. Que seja um tempo de reflexão e também como um memorial, de lembrarmos daquilo que Jesus fez. E lembrar que Jesus morreu para que o corpo seja edificado, no qual nós somos o corpo dele. Hoje, gentileza, irmãos, podem servir. Você que é batizado na água, você que tem essa aliança com Cristo, tem esse privilégio de participar desse tema também. Que nos lava dos pecados, que nos faz restaurar. Deus, nós louvamos o seu nome, Pai. Te agradecemos por esse tempo, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, te agradecemos, Pai, pelo derramar do seu sangue na cruz pelos nossos pecados. Porque se hoje podemos fazer parte do corpo de Cristo, é porque o Senhor se entregou por nós e nos deu o privilégio de estarmos e sermos a sua igreja, Pai. Ajuda-nos a entender que somente em Ti nós podemos saciar a nossa sede. Somente em Ti, nesta água da vida, a nossa alma, o nosso espírito podem encontrar o alívio e o descanso, Pai. Nós oramos, te agradecemos por esse momento, consagramos esses alimentos ao Senhor e fazemos, Pai, em memória do Senhor, para a glória e louvor do nosso Deus. Você que pegou pode beber, comer do pão e beber do cálice em memória do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa noite. Obrigado, Pai, pelo privilégio também de estar na presença dos irmãos que Tu
puder estar aqui nessa noite, servindo o Senhor, dedicando o seu tempo ao Senhor, nos edificando também por meio dos louvores, nos edificando, servindo, Pai, e também com a presença de todos. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Ajuda-nos que o rio do Senhor flua através das nossas vidas, que possamos ter uma vida cheia da plenitude do Teu Espírito e que a nossa fé seja sempre Cristo sempre. Arranca de nós toda a incredulidade, toda a dúvida, tudo aquilo que anda contra a Sua palavra. Ajuda-nos a crer na Tua palavra, viver crendo na Tua palavra, e a vida que vivemos nesta carne é pela fé no Filho de Deus. Que o nosso coração se volte para o Senhor, que a nossa vida seja totalmente para a glória e louvor do Teu santo e poderoso nome. Abençoa cada vida aqui, abençoa os irmãos também que estão assistindo, Deus, com a Tua graça, com a Tua paz, e que todos nós possamos ter uma semana abençoada, cheia do coração alegre, cheia da Tua paz, e que possamos, ó Deus, viver uma vida animada, entusiasmada na Tua presença, que saiamos daqui, ó Deus, edificados, ó Deus, transformados pelo Senhor e pelo Teu santo e poderoso. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, e agradeço. Amém, amém. Todos possam na graça e na paz, e que tenhamos uma semana plena na presença do nosso Deus. Aquele que acalma o vento, aquele que aperta